Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Estou feliz de estar aqui nessa noite, na igreja do meu amigo, pastor Daniel Wesley, cantor, pregador. Fez um movimento lá na igreja. Foi difícil para mim pregar depois. Deus ouviu minhas orações. A pastora Rebeca não está aí. Ia ser difícil pregar na frente dela. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida desta família. Pastor Daniel, pastora Rebeca, a Ana, a Letícia e a Manuela. Esta família que eu tenho certeza é bênção para esta cidade. Quantos creem assim, digam amém. Deus abençoe, pastor. Estou muito feliz de estar aqui na noite de hoje. Eu pedi para colocar a foto das minhas filhas ali. Não é o formato ideal. Lá eu brigo toda vez que o pessoal coloca a foto errada. E aqui eu trouxe a foto errada. Essa aqui é o quintal da nossa casa. Na última nevasca que teve lá. Nesse dia aí estava menos 20. E nós tiramos a foto. Aqui de touca e óculos, aqui é minha filha mais velha, Isabela Viana. Aqui a do meio, Mariana Viana. Aqui a Ana Luísa Viana. Essa mulher bonita é essa pastora abençoada que cantou aqui, pastora Grazi. Esse maloqueiro aí no meio sou eu, junto com elas. Eu trago o abraço das minhas filhas para todos os irmãos, quantos recebem, digam amém. Também trago o abraço da Assembleia de Deus Washington DC, uma igreja para brasileiros nos Estados Unidos, que depois de observar bastante esta igreja, eu a denominei como igreja de imigrantes. E 90% da membresia da igreja que eu pastoreio são de brasileiros indocumentados, que a mídia e os brasileiros também falam ilegais. A palavra é indocumentado. E eu tenho um fundamento bíblico. Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Ninguém é ilegal em lugar nenhum. Lá os brasileiros estão indocumentados. E todas as vezes que eu venho ao Brasil, eles me abraçam e falam: pastor, leva o nosso abraço lá para o nosso povo. Um brasileiro indocumentado fora do Brasil, ele pode vir ao Brasil a hora que ele quiser. E o que ele não vai conseguir fazer é voltar aos Estados Unidos. E é um problema quase que insolúvel. A imigração nos Estados Unidos tem uma promessa de que se vai se resolver há mais de 30 anos. E nem os democratas e nem os republicanos conseguem achar uma solução. E desde o dia que Deus me autorizou voltar ao meu país, todas as igrejas que eu chego, eu peço, e eu quero pedir aqui na noite de hoje, que você possa orar pelos brasileiros indocumentados da América. Quando se comprometem com isso, digam amém. Glória a Deus. Peço que você ore por esse povo tão abençoado. Ser imigrante é difícil. Vocês também têm incertezas na vida. Mas as incertezas na vida de um imigrante, ela quadriplica. A maioria dos brasileiros que estão há mais de 5 anos na América, eles não sabem se é tempo de ficar ou tempo de voltar. Quando o presidente americano assumiu a cadeira novamente, Donald J. Trump, ele declarou guerra aos imigrantes. Todo imigrante indocumentado nos Estados Unidos sai de casa sem a certeza se vai conseguir voltar. Nós experimentamos, graças a Deus, não na nossa igreja, mas na nossa cidade, muitos brasileiros que saíram para o trabalho, foram pegos pela polícia da imigração, que lá se chama ICE, ficaram um tempo presos, dias depois entraram num avião de deportação para o Brasil. Eu quero pedir que você ore por isso, nem que seja uma oração de 30 segundos. Senhor, abre a porta e a janela do céu sobre aquele país. Eu sou um pastor que creio no poder da oração.
Estou feliz de estar aqui. Quantos estão felizes de estar aqui? Diga amém. Eu sempre brinco com a igreja e falo, mesmo se Deus não falar com você aí, dá um glória a Deus de vez em quando, porque quando eu voltar para lá eu vou ter que falar. Eu falo, arrebentei lá na casa de Filadélfia, foi uma benção. Então vocês me ajudam, está sendo gravado lá. Eles já mandaram para mim, pastor, estou assistindo. Então vocês dão bastante glória a Deus, que aí eu vou voltar com a história de sucesso lá. Mesmo se Deus não falar, irmão, me ajuda aí. Tenham misericórdia do pregador. Mas eu sinto que Deus tem algo ao nosso coração aqui na tarde, na noite de hoje. Nesta tarde, enquanto eu desfrutava desta linda cidade, Deus me deu uma palavra e eu rapidamente pesquisei algo. Quando nós vamos pregar em outra igreja, é bom você pregar a mensagem que deu certo na sua igreja. Mas eu ainda sou um pastor que obedeço à voz do Espírito Santo. Eu vou pregar uma mensagem aqui pela primeira vez, porque esta é a palavra que Deus quer falar ao nosso coração. E foi quase que uma confirmação de Deus. O pastor Daniel Wesley, sem saber o que eu vou dizer, ele falou, nós precisamos de uma fé que sustenta. E eu quero falar nesta noite sobre uma fé que sustenta a tua promessa. Quantos estão dispostos a ser renovados na tua fé nessa noite? Será que eu estou pregando para um povo pentecostal aqui? Eu creio que você está aqui nesta noite para receber algo de Deus. Eu creio e sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sou incapaz de saber como você chegou aqui, como é a tua vida, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu saí da minha casa para ministrar ao teu coração. Eu sinto a graça de Jesus para dizer aqui, a tua fé será renovada nesta noite e ela sustentará a tua promessa. Só aqueles que acreditam nesta palavra, erga a tua voz o mais alto que você puder para adorar e bem dizer ao Senhor. Hebreus 11:1 diz, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu quero declarar sobre a tua vida, vai acontecer milagre, a promessa vai se cumprir. Deus não se esqueceu. Pelos olhos da fé, eu declaro este prédio pronto, a tua promessa e a tua vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Será que tem 2 ou 3 pessoas para receber essa palavra? Aleluia. Eu sinto Jesus aqui. Abra sua Bíblia, se você puder, em Hebreus capítulo de número 10. E apenas 2 versículos, o 35 e o 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, eu quero Te louvar, Deus, pela oportunidade que eu tenho de, mais uma vez, mais um dia, em outra cidade, em outra igreja, poder pregar a Tua palavra. Dos prazeres que o Senhor possibilita a minha vida, pregar está no mais alto deles. Eu quero Te louvar, Senhor, porque hoje uma vez mais se cumpre, Senhor, a palavra dos profetas que apontavam para a barriga da minha mãe e dizia, este é para mim um escolhido. Senhor, usa-me uma vez mais. Fala com o Teu povo. Fala com a Tua igreja. Este povo é Teu, Senhor. Esta igreja é Tua. Senhor, e que a nossa fé seja renovada na noite de hoje. Quem está com dó do pregador, diga amém. Pode continuar aí, viu, varão? Dá lugar aí. Eu não quero ensinar a Bíblia, porque esta igreja é uma igreja bíblica, mas só para que você fique situado dentro da mensagem que eu quero entregar a vocês aqui na noite de hoje. O autor aos Hebreus,
que não é definido, eu particularmente acredito que seja Paulo. A escrita é muito igual, as palavras são iguais. A única dúvida que fica é porque Paulo, ele assinou todas as 13 cartas. Todas as cartas, e em algum momento ele diz, eu, Paulo. Na carta aos Hebreus não tem essa assinatura, então por isso que quando pregamos dizemos o autor dos Hebreus. Mas este homem que escreveu aos Hebreus deste tempo, ele está pregando, ele está dizendo para que eles não desistam. Talvez você possa perguntar por que ele está dizendo para eles não desistirem. Porque esta igreja sofria uma perseguição implacável. Pouco tempo depois da data que a carta aos Hebreus é escrita, começa a maior perseguição aos cristãos, de um imperador romano chamado Nero. Este homem queimou Roma propositalmente e culpou a todos os cristãos. E ele declarou guerra aos cristãos e disse: matem todos aqueles que se dizem cristãos, matem todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Passado um tempo em que Nero estava vendo que não adiantava matar um crente, ele exclama, talvez a frase mais famosa dele: não adianta matar cristão, porque quando o sangue deles cai no chão, é como uma semente que vai germinar. Nós matamos um e aparecem 100, porque não há ninguém que possa acabar com a igreja de Cristo. Desde quando, pastor? Desde quando Jesus olhou para Pedro e disse: eu sou a rocha, você é a pedra pequena, e sobre a rocha eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Eu saí da América para dizer a você: não tema a perseguição, não tema o tempo difícil, não tema o desânimo. As portas do inferno não prevalecerão. Eu sinto uma graça de Jesus para pregar nessa noite. O autor está escrevendo a eles para que eles não desistam. Não vou fazer isso muitas vezes, mas cutuque o irmão que está do seu lado e diga para ele: Jesus está falando com você. Não, mais bonito, está sendo gravado lá. Não esquece que eu tenho que voltar com a mensagem boa. Fala: Jesus está falando com você. Não desista, continue, não pare. Agora aponta o dedo de profeta que eu sei que você tem e diga para ele assim: porque a promessa vai se cumprir. Eu creio nesta palavra que eu estou pregando. Eu creio que eu vou ver testemunho lá dos Estados Unidos. Pastor Rufo, não foi por causa de você, mas foi por causa da palavra liberada. Eu recebi o meu milagre. Será que alguém pode crer nesta palavra? Eu creio no poder da palavra do Senhor. Ele está dizendo para esta igreja: não desistam. O tempo realmente é difícil. Eu sei que aqui na casa de Filadélfia só tem crente pentecostal cheio do poder de Deus e não enfrenta desânimo. Eu tenho que tomar cuidado porque está sendo gravado, para eles não ficarem bravos comigo. Mas numa igreja lá, pertinho da Casa Branca, às vezes eles ficam muito desanimados, irmão. E lidar com crente desanimado é o maior desafio de um pastor. Pastor Wesley não, porque é muito crente, homem cheio de Deus. Mas se Jesus autorizasse dar um rodo em nome dele, irmão, eu tinha dado já uns 50 rodos em crente lá. Porque lidar com crente desanimado é ruim demais. Porque a visão dele está limitada ao desânimo dele. A visão dele está limitada às frustrações dele. Aí você fala: vamos visitar o irmão que está doente. Ah, pastor, eu não falo inglês, eu não vou conseguir entrar lá. Não dá, eu não tenho tempo, eu não posso fazer.
Você fala para um crente desanimado, fala: olha, irmãos, domingo nós vamos reunir aqui. Lá não se reúne na igreja. Na igreja nós podemos entrar somente às 4 da tarde. Eu pago o equivalente a 20 mil reais por mês para usar a igreja por 4 domingos. E só podemos entrar a partir das 4 da tarde. Nós passamos 10 anos montando e desmontando o som. Um espaço como esse que vocês têm aqui hoje vale lá no estado de Washington DC e de Maryland, em média, 7 milhões de dólares. Só que eu estou pregando sobre fé aqui. E um dia eu voltarei nesta igreja e vou dizer: irmãos, lembra quando custava um prédio? Deus me deu um prédio lá na América. Você já tem o prédio, irmão. Andar com o crente desanimado é ruim, porque ele passa aqui e fica fazendo conta. Ah, Jesus, para terminar isso aqui, o pastor vai ficar fazendo campanha, ele vai vender doce, ele vai tentar inflamar todo mundo. Irmão, jogue esse desânimo para lá, porque na nossa conta pode não dar, mas se Jesus dizer que vai acontecer. Quanto sente a presença de Jesus aqui? Eu sinto a graça dele. O autor aos Hebreus está dizendo: não para no meio do caminho, porque através da sua perseverança é que você vai alcançar a sua promessa. Irmão, não tem na Bíblia ninguém que desistiu e foi abençoado. Não tem. Isso não me faz melhor do que ninguém, irmão, porque a primeira vez que eu li a Bíblia com 7 anos de idade, meu pai ficava com a cinta e falava: leia 10 versículos aí, senão você vai apanhar. Foi assim que eu li a Bíblia pela primeira vez, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu leio a Bíblia uma vez por semana, de Gênesis a Apocalipse, pelos ouvidos. Eu ouço os livros da Bíblia a semana toda, de Gênesis a Apocalipse. Não tem na Bíblia ninguém que desistiu e foi abençoado. Eu sei que você já sabe da história, mas tem um homem que me encanta muito, chamado paralítico do tanque de Betesda. Ele demorou 38 anos para receber a bênção dele, mas no dia que ele saiu da casa dele, ele falou: agora eu só volto para cá andando, eu vou até o tanque rastejando, mas eu tenho certeza que quando eu voltar, eu voltarei com testemunho de milagre. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez você está rastejando na tua fé, talvez você está pensando em parar. Eu vim com uma palavra de Deus para você: não para não, porque pode passar o tempo que for, você voltará para casa andando e dando glória e exaltando, porque a promessa se cumpriu. Ser crente é difícil, não é fácil. Tem uma galera aí pregando um evangelho que é muito fácil. Eu sou crente há 38 anos, irmão. É difícil ser crente. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, diga para ele: é difícil ser crente. Mas não desiste não. Eu não sei se você concorda comigo, mas na vida do crente nada vem fácil. Nada vem de bandeja. Eu gosto desses pregadores aqui. Falei: irmão, tem um anjo vindo aqui com a bandeja. Eu nunca vi essa bandeja. Deus não dá nada para crente de bandeja. É uma luta. Quantos estão na luta? Quantos já viveram uma luta? Irmão, mas é nessa luta aí que Deus vai ser glorificado. Está assim de gente esperando você parar. Está assim de gente esperando você desistir. Está assim de gente pensando em que você vai quebrar. Está assim de gente de camarote esperando para falar: não adiantou ir para a igreja, não adiantou ajudar, não adiantou fazer nada, está vendo, caiu. Não vai cair. Tem vitória de Deus sendo liberada hoje.
Você pode levantar a mão e adorar a Jesus. Eu sinto uma graça de Jesus aqui, irmãos. Se você puder, adore ao Senhor, adore a Ele, não importa em que momento você está da tua vida, mas eu creio, se nós adoramos, Deus se levantará para te abençoar. A vida cristã não é começar bem. Tem gente que aceita Jesus, irmão, ele fica mais crente que os crentes. E eu gosto de lidar com o novo convertido. A empolgação deles deixa eu mais crente. Aí um dia um crente atribulado, sabe daquela igreja perto da Casa Branca? Os irmãos sabem qual igreja eu estou falando? Um crente tinha acabado de aceitar Jesus, irmão. Se eu ligasse para ele 2 horas da manhã e falasse, levanta aí, vamos orar. Ele falou, pastor, estou pronto. Culto, terça-feira, ele, estou lá, pastor. Quarta-feira tem um pequeno grupo lá na igreja. Ele fala, estou junto, pastor. Aí me liga quinta-feira, pastor, vai ter ensaio do louvor? Eu falo, vai, o senhor vai lá? Eu falo, não vou não, eu não sou do louvor não. Não, pastor, vamos lá fazer uma oração por eles. Crente novo convertido é uma bênção. Mas ele se encontrou com um crente tribulado. E ele falando das bênçãos de Deus, falou, rapaz, eu estou feliz demais com Jesus. Irmão, Jesus salvou a minha vida. Irmão, eu vim para a América aqui pensando que eu ia achar dólar. Eu achei algo muito melhor que dólar. Eu vim para cá, irmão, minha vida era um problema. Meu matrimônio era ruim. Tudo na minha vida era enrolado. Mas Jesus veio, irmão. E agora as coisas continuam difíceis. Mas agora eu tenho um motivo para celebrar. Porque eu sei que quando as coisas estão difíceis é porque ainda não é o tempo de Deus. O crente tribulado falou assim, rapaz, no tempo que eu me converti eu também era assim. Isso aí vai passar, irmão. E ele ficou meio preocupado com a palavra que ele recebeu. Ele veio falar comigo. Ele falou, pastor, por que quando a pessoa fica velha de igreja, parece que ele não conhece a Jesus mais? Pastor, fui falar com o irmão, quase falei o nome. Fui falar com o irmão fulano de tal, o irmão falou para mim que isso vai passar, pastor. Pastor, se for para eu ser crente igual a ele, eu não quero ser não, pastor. Eu falei, então meu filho, leva isso aí o máximo que for, o máximo que você conseguir, porque de fato as lutas vêm, e às vezes nós nos encontramos em tempos difíceis, não podemos fugir da realidade. Às vezes estamos aqui na igreja só de corpo presente, a palavra já não encontra abrigo mais no nosso coração, o louvor, por melhor que seja, já não consegue nos mover mais, mas é neste momento, e a igreja de Hebreus, o povo hebreu estava neste tempo, eles já tinham aceitado a Jesus, mas o judaísmo perseguia eles. Foi quando o autor escreveu, não desistam, não parem, continuem, porque a tua perseverança trará a resposta do céu. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, a tua permanência, a tua perseverança trará a resposta do teu milagre. Eu sinto Jesus aqui. Eu tenho 5 conselhos. Não são lições, são conselhos para você. 5 conselhos para que você renove a sua fé. A nossa fé não pode ser um sentimento. Os crentes estão confundindo a fé. Não, fui no culto lá, irmão, senti os negócios. Irmão, sentir esses negócios é bom demais. Irmão, eu sou pentecostal, irmão. Eu tenho experiências maravilhosas com Deus para contar. Mas a verdade é que ninguém consegue ser pentecostal 24 horas por dia. Ninguém consegue ser isso 10 anos, 20 anos. A verdade é que a vida vem contra a nossa fé muitas vezes. E se a fé for só um sentimento, for só um arrepio, foi só uma coisa que te deu lá e você soltou uma rajada de língua estranha, ela vai esmurecer. Quando nós lembrarmos que a fé é um dom tão importante quanto falar em línguas, tão importante quanto profetizar, tão importante quanto o dom da cura, tão importante quanto o dom do fazer maravilhas.
A fé, segundo a palavra de Deus, é um dom. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aqueles que não têm ainda, que sejam batizados pelo dom da fé hoje. E aqueles que precisam de renovo, recebam este renovo vindo da parte de Deus. Sabe por quê, irmãos? Existe um tempo na nossa caminhada que a emoção acaba. Existe um tempo na caminhada cristã que já faz muito tempo que nós estamos orando por um milagre. Existe tempo na nossa caminhada cristã que nós oramos, jejuamos, clamamos, buscamos, ofertamos, dizimamos, fazemos tudo direitinho e a resposta não vem. Existem momentos na nossa caminhada cristã que o cansaço nos pega. É nessa hora que você começa a mais chorar do que orar. É nessa hora que você começa a dizer para o céu: Senhor, eu estou cansado de esperar. Eu tenho uma mulher da nossa igreja que foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado em psicologia. E ela um dia, numa conversa informal, disse para mim que dentro da psicologia existe o parêntese da normalidade. A psicologia só trata aquilo que extrapola o parêntese da normalidade. Nós, os cristãos, especialmente nós que somos pentecostais, muitas vezes queremos desprezar o parêntese da normalidade. É normal a emoção acabar. É normal o milagre demorar. É normal a resposta não vir. É normal estar cansado. Tudo isso é normal. Mas eu sirvo a um Jesus que Ele age no impossível e age na normalidade. Eu estou pregando hoje um Jesus que está com você no seu dia a dia. É tão bom servir a Jesus, irmãos. Irmãos, eu tenho uma fé que eu julgo ser muito racional. Eu sirvo a Jesus porque Jesus sabe como eu me sinto. Foi por isso que quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro, o menor versículo da Bíblia diz que ele chorou. Jesus sabe o que é chorar. Jesus sabe o que é se sentir sozinho. É por isso que ele falou: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Porque quando ele levantou da oração, ele estava sozinho. Meu irmão, eu estou pregando para pessoas que estão chorando aqui e já estão querendo parar. Eu estou pregando para pessoas que olham para um lado e olham para o outro e acham que estão sozinhas. A sua fé não pode ser um sentimento, porque se ela for algo que você sentir somente, ela vai morrer, ela vai acabar. Mas se você decidiu ter fé em Jesus, ela vai te dar força, ela vai limpar a lágrima do teu rosto, ela vai te renovar nesta noite. Quem acredita nesta palavra, levante a sua voz, levante a sua mão e adore a Ele. E a fé existe para ser provada. Se você recebeu o dom da fé, você está prontinho para ser jogado numa cova de leão. Se você recebeu o dom da fé, você está pronto para enfrentar um gigante que nunca perdeu uma batalha. Se você recebe o dom da fé, você está prontinho para ter um morto na sua casa por 4 dias já, e saber que Jesus pode mudar todas as coisas. Irmão e irmã, nesta noite eu quero acreditar que o Espírito Santo, o dono da igreja, aquele que move, aquele que faz, aquele que é, aquele que tem poder, ele vai aumentar a sua resistência, ele vai aumentar a tua força, e você vai
vai continuar. Eu vim com uma palavra no meu coração. O Espírito Santo de Deus diz para você hoje: continue marchando, continue marchando, continue marchando, porque haverá vitória. Nós estamos no culto da vitória aqui nessa noite. Quantos podem celebrar a tua vitória? Pastor, está muito longe. Irmão, olha pelos olhos da fé. Tem vitória de Deus para a tua vida hoje. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: fé não é sentir. Não, irmão, bonito. Se o hálito ajudar aí, fala mais pertinho do irmão. Fala: fé não é sentir. Fé é permanecer. Fica firme, crente. Fica firme, irmão. Jesus vai te dar vitória. Nós vamos acabar essa obra aqui, irmão. E as pessoas vão perguntar: como é que eles conseguiram? Nós vamos levantar a mão e vamos falar: só o Senhor é Deus. É Ele quem fez, é Ele que faz. Lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua família, as pessoas vão perguntar como foi que aconteceu, e você vai levantar a mão e vai dizer: só o Senhor é Deus. Segundo conselho: a fé que você tem hoje já é maior do que você pensa. Porque crente bom é crente que já passou por luta, irmão. Crente bom é crente que já foi testado. Crente bom é aqueles crentes que o pastor olha e fala: esse aí não vai aguentar não. Essa prova aí ele não vai passar não. Tem crente lá na igreja que eu olho e falo: ixi, Jesus exagerou na força da prova, esse aí não vai aguentar não. Irmão, ele vai todo arrebentado, todo esculhambado para a igreja, mas ele fala: pastor, cheguei. Fala: varão, como é que você chegou aqui? Eu não sei, pastor, mas é aqui que eu recupero as minhas forças. É aqui que eu recupero as minhas energias, pastor. Irmão, Jesus está neste lugar. Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Irmão, não importa como você vai chegar na igreja, não importa o que aconteceu. Talvez você até pecou no meio do caminho, mas tem perdão na casa do Pai, tem pão na casa de Deus. Levanta e come, porque grande é a tua caminhada. Levanta e come, porque grande é a tua caminhada. Eu vou falar até você adorar a Deus. Levanta e come, porque grande é a tua caminhada. Crente bom é crente que já passou por prova. Um dia desse eu botei um obreiro meu para pregar, Daniel 6. Ele é um obreiro que está aprendendo a pregar. Eu falei: irmão, vai no mais facinho. Daniel 6 é a cova dos leões. Até criança de 3 anos sabe pregar isso aí, irmão. Não precisa ter medo não, abre a boca lá e fala. E ele pesquisou, irmão. Pesquisou. E no dia da apresentação dele, ele falou: e eu fiquei surpreso, irmão. Porque segundo os historiadores, Daniel foi para a cova dos leões, ele tinha 85 anos. Eu falei: não, heresia, vou corrigir. Não, eu aprendi desde criança que ele foi adolescente. Não, vou corrigir esse obreiro, está errado. Falou um negócio nada a ver na Bíblia. Pois eu fui pesquisar, irmão. E segundo os historiadores, principalmente Flávio José, foi um dos maiores historiadores judeus. Ele afirma: Daniel foi para a cova dos leões já velho. Irmão, Daniel passou por perseguição. Daniel passou por calúnia. Daniel passou por mentira. E no final da vida, ele é jogado na cova dos leões. E quer que eu provo para você que Daniel já estava velho e cansado? E talvez, a Bíblia não fala, mas pregador, se der errado, irmão, vai ter um culto da palavra aqui, um culto de ensino, o pastor Daniel vai consertar o que eu falei. Não tem problema. Se for muita heresia, se eu puxei que eu paro. Mas não é não, irmão. Eu consigo ver Daniel entrar na cova dos leões e falar: não, daqui eu não vou sair. Rapaz, esses leões deixaram o leão jejuando para eu cair aqui. Antes de eu cair, eu vou morrer. Mas não tem problema, eu vou mostrar que eu sou crente de verdade. Porque, irmão, esses demoniados já ficaram tudo contra mim. E se eles me ver ser comido pelo leão, o nome do Senhor vai ser glorificado.
Pastor, de onde você tirou isso? Porque quando o rei Dário está lá, preocupado com ele, Daniel, não vai ter jeito, rapaz. Rapaz, para que você deixou os homens ver você orando? Ele não tem jeito, eu já tinha dado o decreto com o meu anel, não tem como voltar atrás. Daniel, mas pode ser que o seu Deus vai te livrar. Ele já não tinha mais tanta fé. Ele falou, rei Dário, não se preocupe. Se Deus decidir tirar eu da cova dos leões, ele será glorificado. Mas crente, quando está perdendo a batalha, irmão, ele não deixa de adorar a Deus. Aí Daniel falou, mas pode acontecer dele não me livrar, mas mesmo assim o nome dele será glorificado. Ainda que você esteja triste, ainda que você esteja cansado, continue crendo, e o leão vai ter que reconhecer, esse aqui é um homem e uma mulher de Deus. Podem preparar a cova, podem preparar a tua morte, mas eu trago uma palavra de vida para a tua casa hoje. O Jesus que ensinou, e se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos ser ousados. Não cutuque o seu irmão, feche os seus olhos e diga, Senhor, eu quero ousadia do céu, para decretar, para declarar, para profetizar a minha vitória. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Porque a fé, ela não é medida por tamanho, ela é medida por essência. Não tem fé grande, tem fé genuína. E fé genuína, quanto mais você espreme, mais essência ela libera. Quanto mais difícil é o problema, mais essência da fé aparece. Eu quero dizer para você nessa noite, que você não está fraco, você não está perdendo a sua fé, você está sendo treinado. Nós temos lá nos Estados Unidos o grupo de combate mais bem preparado do mundo, que são os Navy SEALs. Foram eles que entraram lá na Venezuela, pegaram Maduro em 5 minutos e ninguém viu. Para esta operação, eles treinaram ininterruptamente por 24 meses. Pastor, mas foi uma ação provocada pelo presidente Trump. Já no tempo do Biden, eles já estavam treinando. Você não está fraco, você está sendo treinado. Você não perdeu a sua fé, você só está treinando ela. E sabe o que acontece depois do treinamento? A operação é um sucesso. A palavra de Deus, a Bíblia que eu prego, que está aí na sua Bíblia também, ela fala que de Deus é o querer e o efetuar. A sua parte, irmão, é a mais fácil, é só crer. Porque quando Deus decidir fazer, vai acontecer. Quando Ele liberar uma palavra, não tem ninguém que pode impedir. Quando Ele disser é hoje, vai ser hoje. Terceiro conselho: Deus não parou, Deus não mudou, Ele continua trabalhando. O versículo da Bíblia que eu mais gosto é Isaías capítulo 64, versículo de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A pergunta que eu tenho para fazer hoje é: você continua acreditando e esperando em Deus? Você continua esperando em Deus? Você continua esperando em Deus? Então descansa o teu coração, porque eu afirmo segundo a palavra de Deus, se você espera nele, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, e vai acontecer o milagre. Quando Deus está em silêncio, não é uma punição, é uma estratégia.
Tem pessoas que estão aqui nessa noite. Eu sinto uma graça de Jesus aqui, irmãos. Tem gente que está aqui nesta noite, que será surpreendido por Deus. Pastor, faz tempo que Deus está calado. Irmão, se prepara porque vai ter surpresa. Pastor, faz tempo que eu estou precisando de uma palavra. Irmão, continua, vai ter surpresa de Deus para a tua vida. Quarto conselho: a fé que resiste é a fé que vence. Guarde isso no seu coração. A fé que resiste é a fé que vence. Eu estou contando esse testemunho por onde eu passo. E lá no Rio de Janeiro, o pastor Alain foi quem me levou em todas as igrejas que eu fui lá. Quando eu falei a primeira vez, ele falou: ó, toda igreja que você for, você tem que falar isso aí. O Green Card é uma residência permanente nos Estados Unidos. É muito difícil de você conseguir. Hoje, ela tem um valor de $1 milhão. Se você pagar $1 milhão, eles te dão um Green Card em pouco tempo. A pastora Grazi, essa mulher que cantou aqui, é criada no círculo de oração. Ela é filha da irmã Ivani Viana, uma baiana baixinha desse tamanho. O cabelo dela é curtinho, mas o Wi-Fi do coque dela é altíssimo. É conexão direta com o céu. A pastora Grazi, em 2014, foi a um culto e estava pregando uma mulher mais doida que a Grazi, chamada pastora Marleusa, uma indocumentada na América. Ela falou: irmão, não sei como Deus vai fazer, mas todo dia eu boto a mão na caixinha do correio e eu oro, porque o meu Green Card vai chegar na caixinha do correio. Eu, irmão, estudo teologia desde os 12 anos de idade, de castigo também. Eu tirei nota vermelha e meu pai me colocou no núcleo teológico da igreja. Eu estudava de sábado das 8 às 5 da tarde. Por isso que eu não gosto dos teólogos. Da teologia eu até gosto, dos teólogos eu não gosto não. Um castigo terrível. E esfriado pela teologia, eu falei: isso aí Deus não faz. A hora que eu puder, eu vou orar pela irmã Maleusa e vou falar para ela: ó, pode parar de... Isso aí é loucura. Isso não é fé, isso é loucura. Deus não age na loucura. Entrei no carro para ir embora para casa. A Grazi não falou nada. Chegamos na nossa casa. Nós morávamos num condomínio de apartamentos. E a caixinha do correio do condomínio eram umas 300 caixinhas do correio. Eu saí do carro, fui andando. A sombra da pastora Grazi foi ficando para trás. Quando eu olhei, aonde ela estava? Na caixinha do correio. Jesus, eu acreditei naquela palavra, Senhor. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, Jesus, mas vai chegar aqui na caixinha do correio. Eu já falei para vocês que eu estava esfriado pela teologia. Eu falei: a hora que eu puder, eu vou ensinar ela o que é ser crente. Porque se Deus não fizer, nós não podemos ficar pressionando o céu. Que negócio é esse? No outro dia deu um anúncio de uma nevasca. Ela falou: vamos no mercado. Eu odeio ir no mercado. Ela falou: mas vamos no mercado, vai ter que comprar muita água. Quando dá anúncio de nevasca, os americanos compram todas as águas que tem no mercado. Aí chegamos, carregando as compras. Eu fui andando. A sombra dela foi ficando para trás. Segundo dia, olhei para trás, ela estava lá. Jesus, eu criei naquela palavra, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas vai chegar aqui na caixinha do correio. Eu falei: pois agora eu vou esperar até quando vai ser. Porque o dia que ela não parar na caixinha, eu vou falar: tá vendo que fé morta é essa daí? Só durou uns dias. Passou um mês, passou 2 meses, 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos. 2 anos e meio nós fomos transferidos para a cidade que nós moramos. Quando eu parei o caminhão na casa nova, cheio de coisa para descarregar. Porque não muda também, viu, irmão? Pobre lá nos Estados Unidos vive reclamando que não tem nada, mas quando vai mudar, tem muita coisa, irmão. Não sei o que é isso. Ela desceu do carro, irmão, foi direto na caixinha do correio. Jesus, não é mais naquela, Senhor. Manda nessa daqui. Não deixa o anjo ficar confundido não, Senhor. Manda nessa daqui. Eu fiquei revoltado de novo, irmão. Eu falei: essa mulher está achando que o céu é igual eu, que ela manda e desmanda. Ela vai falar para Jesus que o negócio mudou. Jesus deixou de ser onipotente agora. Ele sabe de todas as coisas e tem poder para fazer tudo. E essa mulher falou na oração: não, Jesus, nem naquela não, é nessa aqui.
Mas já fazia 2 anos e meio que todo dia ela orava lá. 7 anos depois, nós mudamos de casa. Pense que todos os dias que ela passava pela caixinha do correio, ela colocava a mão lá. Nós mudamos de casa, parei o caminhão na frente da casa, ela falou, fica aqui. Eu falei, não, Graziela, pode deixar, o céu já sabe que a gente mudou. Ela falou, não, vou deixar o diabo entrar na minha comunicação com Jesus, não. Jesus está aqui, é nessa caixinha aqui, Senhor. Eu comecei orando por aquela lá, eu mudei para aquela outra. Agora, Jesus, deleta essas duas e manda nessa daqui, Senhor. É nessa daqui que nós vamos mandar. Nós estávamos gravando o vídeo de 10 anos da igreja. Está o vídeo lá no meu Instagram. Eu nem sou de pular e de rodar muito, mas nós estávamos gravando o vídeo do aniversário da igreja e chegou a mensagem da imigração: o green card de vocês foi aprovado. Eu pulei, comecei a rodar e me enchi, irmão, da teologia e falei assim, tá vendo? Não botei a mão na caixinha e o negócio chegou. Coisa de crente não é só fé, irmão. Não adianta você falar que Deus vai fazer. Você tem que fazer, porque todo o processo fui eu que fiz, irmão. Todos os papéis eu sei fazer de olho fechado. Eu falei, quando chegar esse negócio, eu vou falar para ela, tá vendo? Eu não botei a mão na caixinha. Deus me usou na minha inteligência, na minha organização, e eu consegui fazer. Uma semana depois a imigração mandou outra mensagem e falou, ó, fica preparado aí, porque vai chegar na caixinha do correio. Sábado, tal hora, assim, assim, assado. Nós ficamos 5 lá. Quantas pessoas são? Quantas pessoas são? Chegamos lá, vimos o caminhãozinho vindo da USPS, United States Postal Service, que é o correio de lá. Aí vem o caminhãozinho, parou, o cara colocou os envelopes tudo lá dentro da caixinha do correio. E ela já começou, oh Jesus, oh Deus, se cumpriu, Senhor, chegou na caixinha do correio. E eu falei, na hora que ela pegar a minha lição, eu vou fazer com ela. Quando eu peguei a caixinha do correio, irmão, tinha 4 envelopes. Eu, teólogo e abençoado que sou, falei, os Estados Unidos é um país bíblico. Mandou o das meninas separado, mas o da mulher e do marido eles mandaram junto, porque nós somos um corpo só. Falei, é por isso que eu amo esse país. Fomos lá para minha sala, abri. Bela, está aqui, filha. Deus te deu o green card, filho. Mari, está aqui o seu. Tule, está aqui o seu. Abri o envelope, irmão. Olhei bem. Só tinha um green card lá dentro. Eu falei, Jesus, o Senhor honra o teu servo mesmo, hein? Eu vou falar, orou 10 anos na caixinha do correio e vai ter que esperar. Chegou o meu das meninas e o dela não. O Senhor honra aqueles que são pastor, presidente da América, Senhor. Obrigado. Quando eu puxei o green card, adivinha qual green card não veio? O meu. Percebe que a Grazi era crente até aí? Quando ela pegou o dela, ela também não orou na caixinha. Irmão, não deu o braço a torcer. Eu liguei 228 vezes na imigração. E eles falavam, nós não temos uma explicação. Eu falei, já sei. Alguém me denunciou para alguma coisa. Entrei no site do FBI, botei minhas referências lá. Não tinha nada. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Que demônio é esse? Chegou de todo mundo. Chegou das meninas, da Grazi. E o meu não chega de jeito nenhum. Comecei a ficar perturbado, irmão. Orei, e o céu travado. Aí um dia de manhã eu estava em consagração. Eu levantei cheinho de Deus, irmão. E sem eu perceber, irmão, quando eu vi, eu já estava indo lá para a caixinha do correio. Falei, Jesus, perdoa o teu servo, Senhor. Perdoa a minha falta de fé, Jesus. Manda aqui, Senhor, o meu também. Quando eu cheguei na minha sala, irmãos, já estou terminando. O grupo de louvor já pode subir para cá. Meu tempo já acabou. Quando eu entrei na minha sala, Deus falou para mim, Rufo, foi eu que bloqueei esse documento de chegar na tua mão, para que você aprenda a pregar sobre fé. E para você entender o que é fé, eu te fiz esperar. Passaram-se 1 mês, 2, 3, e um dia pela manhã Deus falou para mim, nasceu. Fazia 9 meses que eu estava esperando.
E naquele dia, o meu green card chegou na caixinha do correio também. Eu estou pregando para pessoas que estão achando que Deus se esqueceu da promessa. Ele está te fazendo esperar. É melhor você se curvar, é melhor você se render. A tua fé vai fazer você chegar lá. Quinto e último, nós podemos ficar felizes porque existe uma promessa para quem não desiste. Com a licença do pastor Wesley, se coloque de pé. Em 2 minutos eu termino. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. Quero pedir para o grupo de louvor cantar o hino que Deus colocar no teu coração aí. E que você, em 2 minutos, nós vamos terminar. Mas eu acredito que se você deixar a sua realidade, eu não sei qual é a sua realidade, mas se você decidir hoje ter fé, fé não é um sentimento, é uma decisão. Se você decidir hoje ter fé, que você abra mão da sua realidade hoje e feche seus olhos e diga: Senhor, eu vou terminar este culto adorando ao Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não há o que temer, não há do que não acreditar, não há do que duvidar. Deus te dará a vitória. Deus cumprirá o desejo do teu coração. Deus cumprirá a promessa dele na tua vida. Se eu fosse você, eu levantava a mão e começava a celebrar ao Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você espera algo de Deus nessa noite, rasgue o teu coração, abra a tua boca e declare: Ele virá, Ele me dará vitória. Celebre nesta noite em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir a tua adoração nesta noite? Será que eu posso ouvir a tua alegria, a tua celebração na noite de hoje? Conforme você celebrar ao Senhor, eu declaro sobre a tua vida: haverá vitória, haverá vitória, haverá vitória, haverá vitória, haverá vitória. Cada vez mais diminuindo, porque importa aquele crer. Você pode cantar este louvor? E nele o meu prazer está. Diga isso. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza. Só quem tem essa certeza, levante a mão, adora ao Senhor. Receba a tua vitória nesta noite em nome de Jesus. Diga isso para Ele nessa noite. Eu creio nesta palavra, e para aqueles que creem, receba.